Era tudo muito diferente. Eu comecei a minha vida de advogado em Sintra. Sintra é uma comarca que se dividia entre a parte rural e a parte, digamos, aristocrática, assim, tradicional, enfim, a parte antiga da vila. Lembro-me que comecei sozinho e comecei numa altura em que todos os advogados estavam a fechar escritórios. Portanto, eu terminei o meu estágio em 74 e, portanto, a seguir a Revolução estava no auge e em 74 e 75 praticamente muitos fecharam. E eu comecei a todos os conselhos. Era um tempo em que a advocacia praticamente era a advocacia em profissão liberal. Não havia sociedades de advogados sequer, não havia sequer escritórios estruturados com grandes dimensões. E era todo um tempo muito diverso, porque era um tempo, em primeiro lugar, para mim o que ressalta mais patentemente, face aos dias de hoje, era um tempo em que havia trabalho para todos. Hoje em dia, infelizmente, grande parte das gerações mais novas, e mesmo até os mais velhos, estão a debater-se com uma crise enorme de falta de trabalho. Talvez porque haja excesso de advogados, seguramente, porque essa será uma das causas. E quando muitas vezes nós dizemos que estamos cansados porque temos muito trabalho, até quase temos pudor de dizer, porque olham para nós com alguma nostalgia, como quem diz, pois queixas de estar cansado deste trabalho, mas eu não tenho trabalho. É um tempo terrível e isto vai gerar situações que seguramente o futuro terá mesmo que resolver, seja por que forma for. É também um tempo de relações cordiais entre as pessoas. Não só entre os colegas, mas também entre, digamos, aquilo que na altura dizia com alguma propriedade, a família judiciária. Eu lembro-me que descia à rua, em Sintra, ia ao tribunal para um julgamento e o senhor juiz mandava-me entrar para o gabinete. A seguir vinha um colega da outra parte oposta, também ia para o gabinete, assim como o senhor delegado do Procurador da República, como então se chamava, e ficávamos ali todos. E quando chegava à sala de julgamento, ninguém sentia ter perdido independência e isenção, cada um fazia o que tinha para fazer. Aliás, quando hoje se fala muito nesta crispação, como algumas pessoas sentem que, mesmo até alguns setores da magistratura, sentem que o convívio com os advogados ou alguns procuradores os pode fazer perder, digamos, distância necessária. Nós, advogados, apesar de tudo e todas as dificuldades, damos uns com os outros diariamente e não é por isso que, no momento próprio, cada um defende aquilo que tem que fazer. Portanto, era tudo muito diferente. Não havia a tecnologia que hoje nos facilita a vida, mas ao mesmo tempo nos escraviza. Havia sobretudo tempo. Tempo para nós sermos mais do que simplesmente os profissionais do direito. Tempo para convivermos uns com os outros, tempo para convivermos com as nossas famílias, e portanto isso era de facto um mundo diferente. Basta já dizer isto, e fica aquela ideia de que a típica nostalgia dos velhos, e de uma parte será seguramente. Mas sobretudo também é um anseio de que tudo isto possa evoluir no sentido de aquilo que havia de bom desses tempos possa ser recuperado. Nem tudo era bom, atenção, não quero que fique essa ideia. Nem tudo era bom, seguramente. E mesmo até nestes aspectos relacionais que eu referi, havia também, claro, casos, digamos, em que as coisas não eram rigorosamente assim, em que havia casos de falta de ética, havia casos de arrogância e de prepotência e tudo isso. Mas, apesar de tudo, o tom geral que existia era, de facto, penso eu, este que descrevo. Eu, por exemplo, lembro-me uma história interessante de um jovem que me procurou e que me disse, sei que é amigo do meu pai, mas eu pedi o seguinte favor, era que eu tinha um caso que me contou qual era, é um caso que implica responsabilidade criminal, e eu queria que me defendesse e que o meu pai só soubesse, de facto, se as coisas corressem mal e eu fosse preso, portanto. E de facto assim aconteceu, e assim o defendi, e assim as coisas correram, e de facto correram bem. E afinal, apesar da combinação, acabámos depois por eu e ele que dar conta, digamos, ao pai do que é que se tinha passado. Acho que é um caso exemplar, é um caso em que nós, no fundo, guardamos um segredo profissional a ponto até de o não partilharmos nunca sequer com aqueles de quem somos amigos. Acho que isso é, de facto, muito interessante e muito exemplar. Outra história, porventura, que, a meu ver, marca significativamente é, por exemplo, o meu começo, precisamente, em Sintra, a advogar. Eu lembro que, na altura, eu tinha um pequeno capital, que eram umas poupanças da minha mãe, que eram 50 contos, enfim, não sei o que é que isto corresponderá hoje em termos de escudos, e abri escritório, não tinha clientes nenhum, fiquei à espera do meu primeiro cliente. E, de facto, isso implicava ter que estar no escritório à terça-feira, porque era o dia em que havia o mercado em Sintra, as pessoas iam ao mercado e já agora iam ao advogado. E como aquela comarca rural havia um bocadinho aquela ideia manhosa de que os advogados são todos feitos uns com os outros, não é? Eu, como era o mais novo, gerou-se um pouco a ideia de que eu ainda não estaria feito com ninguém. E, portanto, alguma clientela que procurava era um pouco nesta base, e muito também da base, tipicamente também, de uma certa mentalidade rural, que era formular a pergunta ao contrário. Formulavam como fosse o problema deles, como fosse o problema do outro, perdão, aquilo que era, afinal, o problema deles. Para depois ouvir qual era a minha opinião e transporem ao contrário para eles próprios.
E é curioso que foi nesse primeiro tempo, digamos, num escritório que era uma antiga loja de queijadas, não é? Que estava fechada, ali muito pertinho do tribunal, que eu comecei a minha vida e lembro-me de um homem que depois viria a morrer, que tinha um negócio de venda e distribuição de peixe, que me procurou lá com um problema que já não lembro qual era. Devia ser um problema, aqueles típicos problemas de Sintra, que eram problemas normalmente de terrenos, de extremas terrenos, enfim, de escrituras de justificação, coisas desse teor, e que às tantas, depois de ter exposto o caso, voltou e perguntou, então diga lá, que dinheiro é que você precisa? E eu, com aquela atrapalhação típica de quem começa a vida, faço lá a ideia o que é que eu vou pedir, o que é que não se pede, o natural pudor que nós temos em relação com o dinheiro, vivemos naquela ideia nobre do que temos para fazer, mas às tantas quase que nos pesa o ter que estar a cobrar à conta. E disse, sei lá, e o homem virou-se para mim e deu assim, uma primeira lição, disse, homem, você não vai longe na vida. Eu acho que o homem também adivinhou um pouco o futuro, não é? E mete a mão ao bolso e saca de lado um monte de notas amarrotadas, eu até, enfim, costumo fantasiar, se calhar não era assim, do meio vinham lá umas camas de peixe no meio das notas e pôs-me assim em cima da mesa, olhou assim como quem olha assim para um molho de couves e disse, acha que isto chega? E eu, envergonhadíssimo, nem olhei, nem contei, nem estimei o que é que estaria em cima da mesa, deve chegar seguramente. Isto é uma história típica, é uma história, digamos, que hoje é quase, diria, anedótica nesse sentido, não é? Bom, depois há todas aquelas histórias que nós vivemos sempre ao longo da vida, desde pessoas que me procuraram porque se queriam apresentar às autoridades, andando fugidas, mas queriam companhia e, portanto, todas essas longas histórias de levar pessoas que se querem apresentar, como uma já se passou há muitos anos, de um fulano a quem fomos aqui aos Açores, ele olhando para todos os lados, em cada canto via um polícia com mandado de detenção, mas sabe, se havia mandado de detenção, isso havia, mas não havia centralização da informação, portanto conseguimos chegar à ilha açoriana onde decorria o processo, e ao chegar lá, eu dirigi-me à Procuradora da República, uma jovem que estava ali em funções, eu disse ao que vinha, disse a pessoa que, ela disse, mas sim, há por aí o mandado, mas ele está aí, sim, ele está aí. Então eu assisti ao telefonimento desta senhora para a estação prisional, para a cadeia, como então se dizia, e do lado de lá falavam de rijo e ouvia-se o que se diziam e diziam como, mas o que outro preso, Sr. Procurador, desculpa, não, há bocado aparecemos aqui a guarda com mais um, temos que ir buscar comida ao quartel, e a Procuradora tapando o bocal para que, digamos, não se ouvisse do lado de lá o que estava a dizer, me perguntou-me assim, a meia voz, não se pode apresentar amanhã? Eu seguramente sim, estávamos numa ilha, não havia por cima de sair dali. E eu disse, sim, bom, e voltei então ao corredor e o pobre do homem estava com a sua malinha e tal. E quando eu lhe disse, de facto, que não ia ficar porque só teria que ir no dia seguinte, ele olha para mim com um ar muito desconsolado e diz-me, bom, então vamos ter que arranjar um sítio onde dormir, não é? Sim. Bom, e fomos jantar e nessa noite o homem, enfim, a nervoseira do dia, a expectativa frustrada de ficar preso e afinal não ficou, e mais uns copitos que bebemos durante o jantar, deu-lhe para o sentimento e aquilo rematou com ele a dizer-me, carregado de remorsos, a dizer, já viu o que é, esta hora está na aldeia a minha mãezinha a chorar, a pensar que o filho está preso, estou aqui a beber e a comer com o senhor. Ao que eu disse para o consular, vá, deixe estar, não se preocupe, então amanhã já está preso, esteja tranquilo. Bom, nessa noite quase que tive que levar ao colo para a cama do hotel, lá o enfiei a dormir e pronto, lá ficou preso. Ainda hoje guardo um cachimbo feito houve uma vida inteira que eu fumei cachimbo, um cachimbo feito em carolo de milho, que ele depois me comprou e me foi levar como uma recordação. Enfim, são pequenas histórias, é tudo pequenas histórias que nós guardamos e que acho que são talvez, se calhar, a melhor recordação que temos dos maus momentos e dos bons momentos que temos na vida dos advogados. Eu era o menino dos doutores, quando era licenciado, ou seja, hoje não se consegue perceber isto, olhando para a minha cara, mas eu tinha uma terrível cara de miúdo, quando comecei, tinha 20 e poucos anos, como todos nós, não é? E deixei crescer barba até para parecer uma pessoa mais respeitável, portanto, depois é que descobri que a barba envelhecia, ficou branca e já era difícil tirá-la. Mas eu era só um menino dos doutores, portanto, olhava para mim como, enfim, precisamente com essa condescendência dos velhos, e os advogados na altura eram os senhores, enfim, com uma certa posse da presença e tal. E eu frequentava aqui muito a biblioteca e a ordem, e portanto, o meu primeiro contato com a ordem foi precisamente aqui, a biblioteca. Portanto, as melhores recordações que eu guardo desde o começo de vida, precisamente do tempo do bastonário Ângelo Almeida Ribeiro, mais tarde do bastonário Dr. Mais Raposo, é precisamente esses tempos. Aí, como, enfim, consumidor de livros, como leitor, como tudo isso. Cargos na ordem, eu nunca tive nenhum cargo no Conselho Distrital, então chamado Conselho Regional. Tive sim 2 vezes no Conselho Geral, com os bastonários Lopes Cardoso e com a bastonária Maria José Lopes,
Foram momentos inesquecíveis. Eu penso que, em alguns dos casos, não concluí os mandatos, porque, enfim, razões que tinham a ver com a minha própria vida e com as opções que tive que tomar, mas foram momentos inesquecíveis, de convívio com o Executivo da Ordem, com os problemas que havia para resolver. Então não era já tão fácil, mas já tudo não tinha a dimensão e a complexidade que tem hoje. Hoje, seguramente, ser bastonário implica praticamente, digamos, um esforço de presença, de desdobramento, de responsabilidade, de representação terrível, que na altura, apesar de tudo, as coisas eram mais diluídas. Mas, enfim, mas eu ali era apenas entre tantos, tentei dar a minha ajuda. Olha, criei, por exemplo, um boletim de ordens de advogados, que na altura era uma folhinha do tipo do bastonário Coelho Ribeiro, feita, digamos, num papel modestíssimo, e que depois, mais tarde, se converteu, digamos, numa coisa com capa a cores, foi subindo, e teve uma proposta de uma senhora, Dona Armandina Quelhas, precisamente, que nos veio propor que, desde que nós deixássemos ela ter X páginas para ter publicidade, ela pagaria o custo do boletim passou a custar 0 à Ordem de Advogados. E pronto, era um bocadinho faz tudo, fazíamos um bocadinho faz tudo, escrevinhava o que pedia, juntava o que pedia de colaborações de outros, e as coisas foram andando. Cargos significativos, assim, teria assim, digamos, no Conselho Superior, com o Dr. Alfredo Castanheira Neves, foi um cargo que foi, lá, tudo já foi significativo em termos de responsabilidade, enfim, que calha, normalmente, nestas alturas. Eu lembro perfeitamente que um dos temas que se colocava era o problema dos laudos dos horários e da colocação, sobretudo, do problema de saber como é que se deveria computar, digamos, esses laudos em função da taxa horária, de onde a taxa horária, se a taxa horária seria relevante ou não seria relevante, aquela ideia de que se circunscrever tudo à taxa horária significaria, no fundo, estar a privilegiar o advogado preguiçoso, o advogado incompetente, aquele advogado que, no fundo, leva não sei quanto tempo a resolver um problema, e penalizar aquele advogado bem preparado, inteligente, que consegue descobrir rapidamente o modo de resolver o problema ao cliente, mas que, no fundo, nisto gastou pouquíssimas horas. Portanto, tudo isto, evidentemente, era de um tempo, não é? Que hoje em dia está completamente ultrapassado. Tive depois um mandato, digamos, de Presidente do Conselho Superior. Guardo-me uma belíssima recordação. Foi o primeiro Conselho Superior que foi eleito por eleições diretas. Eleições diretas separadas das eleições para o bastonário. Eu, classicamente, os Conselhos Superiores eram listas conjuntas com as do Executivo da Ordem. Eu também fiz parte disso. Aliás, quando eu apresentei esse programa, houve colegas que interpretaram mal e disseram que eu não estaria a ofender os que antigamente tiveram eleições diretas em listas conjuntas com as listas para o bastonário e para o Conselho Geral. Claro que não, eu tinha feito parte de um desses conselhos. Só que os tempos novos, a meu ver, exigiam uma clara separação entre aquilo que é o Executivo da Ordem e o Jurisdicional da Ordem. Portanto, havia, desde a origem, logo, nós temos uma lista separada. Porque não faz sentido um Conselho Geral ser eleito por uma lista, mas um Conselho Superior que pode julgar os membros do Conselho Geral ser eleitos na mesma lista. Assim, havia uma separação logo na base. O princípio, enfim, pareceu-me ter sido aceito, uma vez que tivemos um resultado significativo e permitiu, digamos, viabilizar este Conselho, mas penso que não encontrou eco e, portanto, já não voltou, salvo penso uma vez, a ser repetido. De qualquer modo, eu guardo como moral própria esta ideia. Eu luto por uma ideia, se ela é vencedora, se acaba por ser derrotada pelo futuro, eu não fico a olhar para trás. Ou seja, eu, terminado os cargos da Ordem, não quero mais olhar para trás e, portanto, viver agora, digamos, a remoer o que é que eu podia ter feito, o que é que está mal que os outros estão a fazer. Não, acho que damos lugar aos novos. E pronto, e saímos de cena. Acho que isso é que é o nosso papel. Salvo, tivemos, enfim, vontade mais tarde de recomeçar, como nunca tive. Foi um mandato muito difícil, toda a gente sabe isso, é público, as relações com o Sr. Bastonário, então, não foram nada fáceis. A verdade é que a carga de trabalho que tínhamos era muito significativa, os meios eram muito pobres, portanto, cada vez mais se exigia uma profissionalização e um apoio profissional, digamos, às atividades que tínhamos em cima, e, portanto, digamos, no que diz respeito à celeridade de resposta, ao rigor da resposta, tudo isto se ressentiu. Não sou o primeiro a dizê-lo, cabe-me a mim dizer que se coisas correram mal, coube a minha responsabilidade, seguramente sim, mas pronto, foi um tempo que terminou. Foi um tempo, de qualquer modo, que me deixou, no ponto de vista do convívio com os colegas e tudo isto, uma bela impressão. Já agora que estamos a falar em coisas que podem ficar para o futuro, há um aspecto interessante. Reuniões decorridas nesta mesma sala, nós estamos a gravar. A presidência era aqui, precisamente aqui um pouco esta curta distância do lugar onde estou sentado. E eu penso que os conselheiros nunca se aperceberam disto. Eram 21, comigo 22, e, portanto, divididos por secções de 7, cada um com o seu presidente. E eles nunca se aperceberam de que, se eu começasse as votações pelo lado direito da mesa ou pelo lado esquerdo, o resultado era diferente. Porque não sei por que casualidade, do lado direito da mesa sentaram-se os conselheiros que tinham um pendor, digamos, mais conservador. E do lado esquerdo, os que tinham um pendor um pouco mais radical.
E quando as votações começavam por lado direito, elas iam amortecendo, e quando chegavam ao pensador radical, eles já não tinham praticamente, digamos, grande lata para conseguir inverter esta tendência. Ao mesmo tempo, quando começava por lado esquerdo, o peso dos radicais era tal que os conservadores tinham um pouco que sair, digamos, das covas, se passa o termo também, daquele conservadorismo mental em que estavam, lá tinham que ceder um pouco. Portanto, enfim, nunca dei-me conta disto, usei várias vezes esta circunstância, mas pronto, enfim, é um pequeno aspecto anedótico de algo, depois não teve assim muitas coisas que deem recordações simpáticas. Depois disto estive com o Dr. Guilherme Figueiredo, como bastonário, que, enfim, teve a gentileza de me convidar para uma coisa que eu supunha ser a Comissão, digamos, de Legislação da Ordem, é claro que a Comissão de Legislação, mas no momento do dia em que tomei posse, também acho que posso contar isto já, percebi que aquilo tinha mudado de nome, e, portanto, eu ia ser entronizado numa coisa chamada o Gabinete de Política Legislativa, era um nome pomposo, era homólogo a um gabinete que existe no Ministério da Justiça com o mesmo nome. Bom, e, portanto, cabia-nos dar parecer sobre todas as iniciativas legislativas que nos eram submetidas, que eram um número infinito. As coisas não foram nada fáceis, porque não foi fácil encontrar disponibilidade da parte dos colegas. Procurei, quer os colegas, digamos, que integravam o núcleo, que a meu ver seria um núcleo de coordenação, quer os colegas em geral. As pessoas tinham as suas vidas já muito absorvidas. O tempo de resposta que era suposto de ser dado aos pareceres era muito curto, as pessoas não tinham hipótese nenhuma. Quando se falava a alguém com uma preparação especial, perguntávamos sempre, mas que é daqui a 2 meses, não é? Porque eu agora daqui a 3 meses, não, daqui a 2 meses, é daqui a 8 dias, é daqui a 15 dias. Por outro lado, eu defini este princípio que foi fatal, quer dizer, foi isto. Eu achava que o gabinete não podia emitir pareceres, nem que as pessoas assinassem os pareceres, porque aquilo que saísse da Ordem dos Advogados tinha que sair com a assinatura do bastonário. Portanto, nós íamos fazer um trabalho, que era um trabalho de SAPA, um trabalho de preparação de um projeto de parecer sobre a legislação que nos era submetida, mas que o bastonário assinaria, se concordasse. E, portanto, nós não podíamos protagonizar a nossa presença, até para não enfraquecer o parecer, porque não ficasse aquela ideia, a opinião é deste senhor, mas este senhor está ligado a este caso, está ligado a este escritório, está ligado a não importa quê. Assim era o bastonário que assinava. Ora, isto foi uma razão que pesou no sentido das pessoas não terem muitas vezes disponibilidade, porque não iriam assinar, não iriam ter o protagonismo da assinatura. Eu percebo, isto é humano, não estou a censurar, estou a reconhecer um facto. Por outro lado, não se pagava, não tínhamos meios para pagar, não criámos despesa nenhuma à ordem dos advogados. Eu, pessoalmente, então, nunca corri um tostão aos advogados, por nada. E tudo como tal, não era fácil, não havia, as pessoas estavam absorvidas na sua profissão, nos seus escritórios, e, portanto, fazer um trabalho que é, por um lado, gratuito e, por outro lado, não sequer permitiria a visibilidade ao autor do trabalho, a sair do bastonário e começar a haver uma dificuldade de disponibilização. Às tantas, o peso que recaiu muito sobre mim, tive um esforço como foi, não foi nada fácil, confesso, não foi nada fácil, porque, enfim, havia que responder. Eu estava sempre com a sensação angustiosa de que estávamos sempre em atraso, de que não estávamos a corresponder, e bem um dia descobri que a capacidade de resposta estava a ir muito para além do esperado, e o próprio Presidente da Primeira Comissão de Assuntos Constitucionais da Legislação e Garantias da Assembleia disse-me claramente disso, não, você esteja tranquilo, porque a resposta da Ordem é, de facto, muito acentuada. Pronto, foi um momento interessante, do ponto de vista da formação jurídica, embora também muito cansativo. Mas, enfim, guardo uma bela recordação. Acho que ter feito parte das órgãos da Ordem foi, de facto, foi o meu contributo. Terminou, enfim, não tenho nenhuma ambição de mais e acho que também não teria capacidade de mais. É uma mensagem, por um lado, parte de uma constatação. O futuro não é fácil, nada fácil. Mas, enfim, a primeira coisa que gostaria de dizer é o seguinte: a esmagadora maioria dos advogados já não vão ser advogados em prática individual, em prática isolada, como queiram, o termo, tanto faz. Vão ter que se integrar no mercado dos escritórios organizados, dos grandes escritórios, dos pequenos escritórios, dos médios escritórios, dos escritórios. A advocacia, digamos, estruturada em sociedades de advogados, tornou-se uma indústria. É o termo que hoje passa a qualificar, uma indústria. E perguntamos, uma indústria produz o quê, já agora para que se saiba? Produz horas faturáveis. E isto escraviza, digamos, todas as pessoas que estão metidas no sistema. Bom, e a meu ver, enfim, isso é um comentário já não de advogado, mas de cidadão, mas também de advogado, naturalmente, numa outra dimensão. A minha pergunta é se às tantas aquela necessidade de encontrar horas faturáveis corresponde ao melhor serviço que presta aos clientes. Se não se prestaria melhor serviço com menos horas faturáveis, mas com mais resultados, ou com iguais resultados com menos horas. E sem quebra de remuneração, porque o cliente onde mais parece estar disposto a remunerar o sucesso imediato e breve do que, enfim, o sucesso ainda que igual, obtido, digamos, com uma longa espera. Ora bom, a primeira coisa que eu gostaria, portanto, de deixar era um pouco esta ideia de que as pessoas não se deixem escravizar por profissão.
primeiro lugar, isto não é uma tecnocracia, não pode ser uma tecnocracia. A advocacia, não há uma advocacia, há muitas advocacias, mas a advocacia, sobretudo aquela advocacia que me foi dado de viver, a advocacia de contato com os tribunais, enfim, sei que é um mundo que hoje em dia também já cada vez é mais circunscrito, não pode chegar ao ponto de nós entendermos que isto é uma rotina de burocratas e que nos faz esquecer a nossa vida pessoal, a nossa vida familiar, a nossa vida cultural. Enfim, eu penso que tive o grato prazer de pertencer a uma geração em que ser advogado e ser um homem de cultura, ser um homem, digamos, de envolvimento humanista, é um todo indissociável. Portanto, esta ideia de que advogos não tenho tempo para ler um livro, advogos não tenho tempo para ver um filme, advogos não tenho tempo sequer para estar com a minha família, advogos não tenho tempo sequer para cuidar de mim, não é? Acho que é uma selvageria. E, portanto, é até quase bizarro que se chame isto profissão liberal. Não, isto é uma escravatura desumanizadora. Por outro lado, evidentemente que, do ponto de vista, digamos, dos mais velhos, vamos viver um momento muito complicado. Quer dizer, não vale a pena ter ilusões de que a atual situação que se está a viver em termos da Previdência, enfim, é apta a gerar, no universo, enfim, talvez no médio prazo, uma dificuldade de subsistência das reformas para aqueles que são mais velhos e, portanto, toda uma vida capitalizaram o necessário para pensarem que iriam ter a tranquilidade daquele valor e, sobretudo, a liberdade de poderem também, ao mesmo tempo, advogar. Era um património adquirido, podíamos advogar, desde que o estávamos a contribuir, naturalmente, para a Caixa de Previdência. E eu devo dizer que foi um dos momentos mais difíceis para mim, do ponto de vista vivencial. Foi às tantas, quando chegou a minha altura de me reformei, passei a receber a reforma que efetivamente, enfim, estava atribuída, quando houve a necessidade de haver cortes de reforma, também sofri o mesmo corte como todos sofreram, mas começaram a ver muitos colegas a achar que, ao estar reformado, deixar de trabalhar, eu estava a ser um ladrão do trabalho alheio. Porque, no fundo, eles não tinham trabalho. Pessoas como eu, que já estávamos reformados, ainda por cima, de supremo atrevimento, a roubar dos clientes. Isto já não tem a ver com a solidariedade de vida entre colegas. É transpor para os outros o odioso de estarem, digamos, a exercer um direito, mas afinal não, esse direito transmutou-se num ato cunho ilícito. Ora, é precisamente aqui que eu radico aquilo que penso que é a mensagem necessária para o futuro. Que encontremos aqui um patamar definitivo em que os mais velhos possam ter o seu lugar. Porque eu acho que, apesar de tudo, hoje em dia estamos a viver um mundo também de uma gerontofobia, em que ser novo já é um valor em si, só por ser um valor em si. Ora, eu estou convencido que, enfim, descontando os casos em que a idade nos começa a arruinar as capacidades, também é real, não é? Ainda temos um papel importante para transmitir, de experiência vivida, até de saber funcionar em termos de relações com as pessoas, com os tribunais, com tudo aquilo, porque não é em vão que se está uma vida inteira a conviver com este mundo tão difícil e tão duro como é o ser advogado. E, sobretudo, também às tantas, olhamos em redor e parece que, no fundo, tudo isto se transformou numa complexidade de tal modo tecnicamente difícil que já não somos capazes. Procurei sempre manter-me atualizado. Ainda hoje tenho todo o meu escritório digitalizado, uma base de dados ao alcance do meu telefone, respondo aos e-mails por telefone, vou buscar as bases de dados para anexar aos e-mails tudo o que é necessário. Portanto, procurei sempre manter, portanto, esta ideia do info-excluído, eu agora dirijo-me aos mais velhos, acho que isto não faz sentido nenhum e não é uma inevitabilidade. É só a questão das pessoas quererem e, sobretudo, manterem-se novos de espírito. Manterem-se sempre com a cabeça a funcionar e, sobretudo, disponíveis para aceitar o que é novo, porque há muita coisa extraordinária daquilo que é novo, dentro de, apesar de tudo, de tanta coisa má também que existiu em relação àquilo que foi velho. Bom, e esta é a mensagem que gostaria de deixar. Muito obrigado.